Olá pessoas, sejam todos e todas muito bem-vindos. Vamos apresentar para vocês aí a unidade 6 da Psicologia Geral Experimental. O que a gente vem fazendo é colocar aqui uma síntese provocativa para que vocês visitem a unidade com muita calma, muita tranquilidade, porque se trata de possibilidades aí de avaliações psicológicas por essas indicações aqui, tudo bem? Eu sou o professor Eustáquio, aqui na SCOM, cuidando dessa unidade. Então, essa unidade, que é a 6, ela vem trazer delineamentos experimentais e controle de variáveis em psicologia. Então, fundamental que você entenda o que são as variáveis em psicologia, tudo bem? Faça uma leitura aprofundada sobre o que são as variáveis em psicologia. E a unidade vem trazer aqui o que é o delineamento experimental. É um método de pesquisa fundamental na psicologia que tem como objetivo principal estabelecer relações causa e efeito. Então, ele delineia essas relações de causa e de efeito entre as variáveis. Por isso que a sugestão de vocês se aprofundarem na questão de variáveis. Para isso, o pesquisador ele tem algumas características a desenvolver. Manipula a variável independente, que é a variável característica que ele altera para ver o seu impacto, Então, a variável independente, ela é manipulada para a gente perceber o efeito daquilo que a gente quer testar, Mede a variável dependente, que é a característica que se espera que seja influenciada pela variável independente. Então, mensura e quantifica a variável dependente, que é a característica que se espera que seja influenciada pela variável independente, a que foi manipulada. Utiliza um grupo experimental que recebe a manipulação. Um grupo controle que não recebe a comparação. Então, o grupo experimental é o grupo que vai receber essa manipulação, ou seja, essa movimentação, essa modificação. E o grupo controle que não recebe essa comparação. A gente vai trazer alguns exemplos para vocês. Por exemplo, em testes de medicamentos é muito utilizado esse grupo experimental. O grupo experimental que toma um medicamento novo a ser testado e o grupo controle que não toma o medicamento e a gente observa os efeitos do medicamento, obviamente, no grupo experimental, com possibilidades aí de replicar esse teste. E isso também deve levar em consideração o que eles nomeiam de aleatorização, para distribuir os participantes nos grupos, garantindo que as diferenças entre eles sejam aleatórias, não pré-existentes. Você pode distribuir aí os participantes nos grupos controle e experimental de modo aleatório, para validar melhor o seu teste. Controle das variáveis. A unidade vem trazer também essa ideia de controle das variáveis, que é essencial para garantir que a causa do efeito observado seja realmente a variável independente e não outros fatores, Por exemplo, variáveis estranhas, fatores externos que podem influenciar a variável dependente. Variáveis confundidoras são variáveis estranhas que variam junto com a variável independente, tornando difícil saber qual delas está causando o efeito. Métodos para controlar essas variáveis incluem a aleatorização. Então, por isso, essa escolha, essa distribuição aleatória contribui para que o experimento seja mais viável, mais validado, Para tanto, há o emparelhamento, ou seja, agrupar participantes com características semelhantes e o controle experimental, manter todas as variáveis constantes, exceto a variável independente. Temos também aqui nessa unidade tipos de delineamentos experimentais, entre grupos, intragrupos, fatoriais e quase experimentais. Delineamento entre grupos é a comparação entre dois ou mais grupos independentes. Exemplo,
Um grupo de estudo recebe o método A e o outro o método B, né? No caso, aí, sobretudo de aprendizagem. Delineamento intragrupos. Um grupo de participantes é exposto a todas as condições. Exemplo, os mesmos participantes fazem uma tarefa em ambientes com diferentes níveis de ruídos, para observar aí os resultados, né? Delineamentos fatoriais permitem investigar os efeitos de duas ou mais variáveis ao mesmo tempo, né? Exemplo, avaliar como a idade e um tipo de tarefa afetam a memória. Muito utilizado na aprendizagem, né? Então, delineamento quase experimentais, similares aos experimentais, mas sem a aleatorização completa, né? Usados quando a distribuição aleatória não é possível, como em estudos com grupos já existentes, turmas de escola, por exemplo, né? Delineamento de sujeito único, focam em um ou poucos participantes, sendo ideais para estudar fenômenos raros ou em estudo de caso, né? Estudo de caso, grupos ou um sujeito aí. A validade da pesquisa também fundamental nessa unidade, porque a precisão e generalização dos resultados. Existem dois tipos principais aí de validade da pesquisa: a validade interna e a validade externa. A interna garante que a relação causal observada entre as variáveis é verdadeira, né? Mas ela é ameaçada por fatores como variáveis estranhas, diferenças entre os grupos antes do estudo ou a perda de participantes. Eu exemplifico como um grupo focal, né? Você faz ali a abordagem das pessoas que desejam participar de certa pesquisa e no meio do experimento, mais da metade do grupo desiste da participação, o que é perfeitamente permitido, né? E você tem aí um desafio, né? Temos aí a validade externa, que é a capacidade de generalizar os resultados para outras populações, contextos e tempos, né? Só que ela é ameaçada por amostras não representativas ou ambientes experimentais artificiais. Ou seja, você faz um laboratório, cerca pessoas ali e faz alguns testes. Só que o mundo lá fora é diferente, né? O ambiente interno é controlado, mas aí o externo pode modificar o comportamento. E uma amostra não significativa, não, né, da população, né? Você tem uma população aí, sei lá, de 100 mil pessoas e você quer tirar uma amostra significativa daquilo, temos que considerar a margem de erro, né? E aí há uma complexidade em você compreender isso, variáveis, margem de erro e a totalidade da população para uma retirada significativa de participantes do seu experimento. Isso é a validade externa, ok? E por último, a ética em pesquisa, né? Pessoas, respeito à dignidade da pessoa humana, tratar os seres humanos como objeto de estudos, mas ao mesmo tempo com autonomia, ou seja, eles é que devem decidir se participam, se continuam da pesquisa, ok? Beneficência, os benefícios da pesquisa devem ser os maiores que os riscos, né? Ou seja, o menor prejuízo para o ser humano, né? Exemplo, você vai investigar pessoas que têm doenças aí graves, né? E não pode expor essa pessoa, porque ela faz parte de um grupo aí no qual o sigilo é fundamental. Consentimento livre e esclarecido, ou aqui está informado, né? Os participantes devem ser informados sobre todos os detalhes da pesquisa e consentir voluntariamente. Ou seja, você tem que explicitar para o participante da pesquisa todos os momentos, todos os fatores envolvidos na pesquisa, até que a pessoa diga que está esclarecida, informada. Privacidade e confidencialidade, as informações dos participantes devem ser sigilosas, né? Ou seja, o resultado, na hora da divulgação, tem que visitar o Código de Ética do Profissional Psicólogo, bem como as resoluções do Conselho Federal de Psicologia e, principalmente, submeter aí ao Comitê de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde
juntamente com o termo de consentimento livre e esclarecido. Ou seja, é o menor prejuízo, né? Pessoas, vocês vão utilizar seres humanos em pesquisa. Tudo bem? Conte com a gente. Excelentes estudos aí a vocês.